Oi Priscila, como vai? Respondendo a sua dúvida sobre como fazer o projeto do forno embutido e também do cooktop na bancada, eu desenvolvi um modelo de projeto de acordo com as fichas do manual técnico que você me enviou e eu cheguei nessas medidas aqui, de largura, profundidade e altura da sua bancada. Vou responder lá no e-mail enviando essas cotas de projeto para que você tenha, mas de qualquer forma eu também vou criar nesse vídeo o passo a passo de como você interpretar todas essas medidas para chegar nesse resultado final, certo? Então vamos lá. Bom, eu importei aqui para dentro do Sketch as suas imagens do manual técnico e o que vai importar para nós agora nesse início será as medidas do nicho que a gente precisa considerar para projetar primeiramente a área do forno, tá? Então, conforme essa figura, eu vejo aqui que ele tem uma largura de 5,64, uma altura de 5,93 e uma profundidade de 500, tendo ainda mais 9 centímetros de aumento, né, nessa área da profundidade. Bom, mas vamos lá, considerando primeiramente essas medidas aqui, vamos fazer um desenho para a gente representar aqui. Eu vou ter que fazer bem no passo a passo cada uma das etapas para que a forma didática fique compreensível para você entender cada uma dessas partes. Mas depois que você compreende todas essas etapas, você pode até projetar de uma maneira diferente da que eu vou apresentar nesse vídeo. Bom, mas vamos lá. Eu vou criar aqui um modelo Eu vou criar as peças já do projeto, tá? Considerando já medidas de espessura e tudo já do material. Então digamos que essa peça que eu vou criar aqui, que vai ser eu vou deixar ela com um padrão de 1 metro. Ó, vou fazer um pouquinho maior e a gente vai ajustando. Vai ter 1 metro, já considerei a espessura aqui do material, que eu estou fazendo com 18 milímetros, que seria uma das espessuras de material aí que temos disponível para MDF. Beleza, vamos fazer aqui uma bancada, uma parte lateral também, daqui até aqui, mais 18, eu vou puxar 1 metro para cima. A gente vai ter que ajustar várias vezes essas medidas, mas eu acho que já é bom começar representando com uma forma de bancada para o nosso melhor entendimento, certo? Aqui eu acho que eu deixei um pouquinho maior, ó, do que 1 metro. Vamos deixar aqui 1 metro de largura também. Aí. Só ajustar essa parte aqui. Beleza. E vai ficar um vídeo até um pouquinho maior do que o tradicional aí, mas é bom que assim você e as pessoas que também já têm essa dúvida conseguem entender bem no detalhe tudo isso. Ó. Tá aqui. Isso aqui representaria o meu caixote de bancada. Beleza. Vamos lá. Começando pela largura, é 5,64. Então 5,64 eu teria que ter na parte interna. Ó, vou digitar aqui 5,64. Nesse caso o manual está em milímetros. Já o manual do forno, não, do cooktop, a gente tá em centímetros. Mas daí eu faço a conversão aqui na sequência. Primeiramente, trabalhando essa medida de largura, que está em milímetros, de 5,64 do forno. Então, eu tracei uma linha daqui até aqui, certo? Peguei a medida de 5,64 para ter essa referência. O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Encostar essa parte lateral na medida de 5,64. Se quiser, já dá para ir ajustando a medida da bancada, ó. Par de baixo e a par de cima. Daqui até aqui. Muito bem, vou deletar essas linhas guia para não confundir. A próxima, vamos pegar aqui a medida de 5,93, que seria da altura. Vamos pegar na parte interna, digitar aqui 5,93, já traçou a linha. Vou baixar essa tampa até a referência, beleza? Parte lateral também vou editá-la, já para deixar na medida, aqui, aqui também, vamos deixar nessa medida. Muito bem, já tenho a largura e a altura. Agora a gente precisa da profundidade, ó. A profundidade
é 500 milímetros ou 50 centímetros. E mais, ele pede ainda para deixar esse espacinho lá atrás do forno de 9 centímetros. Porque a gente tem esse calor que circula ali dentro, a gente vai ter que preparar, você vai ter que preparar também, né, uma tomadinha para deixar lá no fundo. Ou mesmo que tenha essa tomada fora do nicho, você precisa pelo menos de um espaço, né, para não deixar encostado lá na parede o equipamento do forno. Então ele vai ter no total 500 mais 90, 590. Vou apagar essa linha e de lá para cá vai ter 590. Ó, até onde ficou. Então vem até aqui essa linha. Essa peça vai até a linha. Ops, cliquei no lugar errado. Essa e a parte de baixo. E é isso aí. Ajustamos a nossa área destinada ao forno. Se fosse fazer uma bancadinha somente para o forno, com essas medidas mínimas já daria para fazer. Mas a gente sabe que na prática a gente precisa considerar ainda a medida do cooktop e também medidas aí de altura, né, da bancada, do chão até em cima, e mais um espacinho para a gente deixar os pés que seria desse armário ou dessa bancada. Bom, ajustei a medida do forno, agora vamos para o cooktop. Eu vou pegar, o cooktop fica no tampo, eu vou fazer uma cópia desse tampo, deixar aqui do lado, e já vou aumentar um pouquinho essa peça, ó, até de maneira um pouco meio exagerada, para a gente transferir as medidas do manual técnico aqui para essa peça. E a partir daqui a gente começa a moldar, depois das medidas do forno e do cooktop, a gente começa a moldar a medida final da bancada. Bom, ele tem várias medidas aqui. O que eu vou pegar primeiramente não vai ser essa de cima, que seria o 68, e aqui na lateral de 46. Não, vai ser a medida de baixo, que é do recorte que ele recomenda para a bancada. Então esse recorte, aqui na parte lateral, veja, ele está puxando essas cotas até aqui, ó, seria a área de 60,5. Como a gente está trabalhando agora em centímetros e eu estou na unidade de milímetros, eu vou ter que transferir isso. Então 60,5 centímetros é igual a 605 milímetros. Primeiro eu vou encontrar o centro aqui dessa bancada para me facilitar. Beleza, e a calculadora? 605 milímetros eu vou dividir por 2, ele chegou no resultado de 302,5. Eu vou arredondar um pouquinho para mais, 303 milímetros, tá? Então vai ser 303 milímetros para um lado e 303 para o outro. Pegando a medida total, agora ela ficou com uma medida total de 606. Mas como é milímetros, um para mais, um para menos até seria um problema, mas um para mais não vai influenciar no projeto, tá? Beleza, tem a medida de largura, agora eu vou pegar a medida de comprimento, que seria da lateral aqui, ó. Então puxando as cotas, ó, veja, ele está indicando que essa medida é de 34,5 centímetros. 34,5 centímetros é igual a 345 milímetros. Eu vou dividir ao meio, porque a minha referência ali na bancada está pelo centro, tá? Então ficou com 172,5. Novamente, vou arredondar um pouquinho para mais. 173 milímetros. E a gente faz aqui, a partir do centro, 173 milímetros para cá e 173 milímetros para o outro lado. Essa linha central eu já posso deletar. E exatamente aqui, que eu vou fazer um recorte agora, vai ser a minha área de cooktop, beleza? É isso aí, a medida de recorte nós já temos, mas a gente precisa considerar várias outras aqui. Bom, ainda na parte de baixo, ele indica aqui na área de bancada que a gente precisa deixar ainda, além daquela área de recorte, medidas adicionais,
que seria um pouquinho mais para o lado e um pouquinho mais para o outro. Aqui nessa área, que eu estou considerando a largura, ele pede ainda 20 centímetros para um lado e 20 centímetros para o outro. Vamos lá fazer isso. Ó, a partir daqui, mais 20 centímetros, que seria 200 milímetros, e 20 centímetros a partir daqui. Beleza, então é isso. Vou deletar essa outra área aqui e ficar só com as outras cotas. Medida de comprimento agora. Ele recomenda mais 23 em cada lado. Então vamos transferir lá mais 23. A partir daqui do recorte, mais 23. Mais 23. Ó, a minha bancada, segundo a orientação desse modelo do fabricante, ele pede para deixar aquela área de recorte e mais uma área adicional em cima da bancada, que seria exatamente nessas medidas, ó. Então ele ficaria com uma profundidade, vamos ver aqui, de 80 centímetros e uma largura de 1 metro. Eu particularmente acho um pouco exagerado isso. Se você quisesse fazer até um pouquinho menor, poderia fazer, tá? Então assim, ó, olha só. Agora vamos representar o seu cooktop, as medidas aqui de cima da área mais escura, para ficar exatamente, para a gente ter a real noção, né, do que precisa projetar. Então vamos lá. Ele tem uma profundidade para baixo de 5 centímetros. Vamos fazer isso agora lá, por etapas. Então nessa área, daqui para baixo, ó, ele vai baixar 5 centímetros, até aqui. Então eu vou pintar de outra cor para diferenciar das peças do projeto. Tá aí. Agora, mas ele tem ainda aquelas abinhas laterais que expande um pouquinho para o lado aqui na parte de cima, tá? Então ele tem 68,5 aqui na largura. Deixa eu só pegar agora como referência o centro do cooktop. Então 68,5, 68,5 é 685 milímetros. Eu vou dividir por 2, 342,5. Novamente, vou arredondar para 343, já que eu estou fazendo pelo centro. 343 para um lado e 343 para o outro. Beleza. Agora, a outra medida, ele tem aqui na outra lateral dele 46. Então vamos lá, 46, calculadora novamente, 460 divide por 2, ficou 230. Então a partir daqui mais 230 e mais 230. É isso aí. Ó. Então o seu cooktop, ele sobe aqui. Vamos dar uma outra corzinha agora para ele também. Vou pegar esse azul. Beleza, e apagar todas as guias para não nos confundir. Ele fica exatamente assim, ó. Para baixo da bancada ele vai baixar essa medida e aqui em cima da bancada ele vai ter essa medida. Então vamos diminuir um pouquinho aqui, segundo, não respeitando exatamente a medida, essa medida do tampo, tá? Eu acho um pouquinho exagerado, mas vamos diminuir aqui, deixar uns 8 centímetros para cá, 8 para cá e 8 para cá também. Tudo 8. Aí vamos ver se vai bater com as medidas do forno, tá? Que a gente já tem ali do lado. Então eu vou diminuir um pouquinho mais essa bancada agora. Até aqui. Se você quiser deixar um pouquinho para mais, também não tem problema, mas eu vou lhe recomendar, caso queira diminuir um pouco, esses 8 centímetros. Aí. Beleza. Agora a gente pode pegar como... ver se vai bater com as medidas do forno, esse caixote que tínhamos feito antes. Eu vou pegar ele aqui, criar uma cópia.
e vou encaixar embaixo desse tampo, ó. Ops, vou lá. Primeiro eu tenho que deletar esse tampo aqui, já tem um tampo ali do forno, e a gente encaixa aqui no cantinho. Veja, segundo o fabricante lá do cooktop, até a gente vai ter que deixar uma área um pouquinho maior do que o necessário do forno, mas isso não é problema, né? O problema seria se fosse uma área menor. Agora eu vou reajustar essa medida de bancada. Ela vem até aqui, essa área lateral vem até aqui, a profundidade dela também aumenta um pouquinho mais, até aqui, e eu ajusto tudo, ó. Beleza! Aí já temos a nossa medida exata do projeto. Exata mais ou menos, porque a gente vai ter que fazer alguns ajustes agora na medida, considerando ainda a parte de ventilação. Beleza, vamos lá no manual. Aqui, o que nós temos de informação sobre essas entradas de ar está no manual do cooktop. Não necessariamente está sendo indicado no manual do forno. Então, eu vou seguir essa recomendação, mas nem todos os fornos têm essa necessidade de fazer aberturas para entradas de ar. Porque dependendo do modelo, e depois você pode checar no seu manual, às vezes ele já vem embutido, ele já vem compactado junto dessa frente do forno, entradas de ar. Então você não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu vou considerar, por exemplo, tá? Essas entradas de ar, caso o seu forno não tenha, tá? Então vamos lá. Bom, ele pede aqui duas entradas de ar, uma embaixo e outra em cima. E essa área de circulação, ele pede para deixar também um espacinho de 5 centímetros abaixo do cooktop. Beleza. Então 5 centímetros, ó, tanto nas três áreas, né? Embaixo, atrás e acima do forno, que fica ali entre o cooktop. Vamos considerar tudo isso. Bom, ó, eu tenho essa medidazinha aqui ele ficou com 32 milímetros ou 3 centímetros, ainda abaixo do equipamento, né, do cooktop. Então, a partir daqui, a gente precisa considerar os 5 centímetros. Então, eu vou fazer um tampo aqui, vamos dar uma profundidade para ele. Aqui, beleza. Vamos representar certinho cada uma das peças do projeto. E aí está. Eu vou ter aqueles 32 milímetros. Então, a partir daqui, eu preciso deixar pelo menos 5 centímetros, certo? Beleza. Aí, eu vou ter que deixar um espacinho ainda para frente do forno. Vamos deixar aqui mais uns 5 centímetros. Tá? Você já vai entender quando eu fizer o recorte aqui. Aí a gente precisa deixar também, considerar a medida de altura desse forno. Agora vamos voltar para a medida de altura do nicho. Ó. A altura total era de 593. Como a gente teve que considerar ainda umas medidas adicionais, eu preciso novamente ajustar essa medida, que é de 593 de altura. Vamos lá. A partir dessa linha, eu vou ter 593. Veja, ele já veio bem mais para baixo. Então eu vou baixar aqui. É mais ou menos assim, ó, só para você entender. Deixa eu fazer um recorte qualquer aqui. A gente vai ter que ter o recorte mais ou menos aqui assim, certo? Para entrada de ar e embutir aquela frentezinha lá, aquele acessório. E aí a gente deixa mais um espacinho para não ficar a frente do forno batendo aqui nessa entrada de ar. Até a gente poderia diminuir, deixar aqui uns 3 centímetros, tá? Então a partir daqui, a partir dos 3, eu vou considerar o 593. Então ela diminuiu um pouquinho mais. Deixa eu só confirmar daqui até aqui, 593. Beleza. Já vou trazer essa frente mais para baixo, ó. Passar um pouquinho e a gente vai ter que considerar novamente aquelas medidas ali, ó.
Vamos deixar uns 3 centímetros para cá e ainda mais uns 5 centímetros. E aqui, ó, a gente tem mais 3 também. Vamos deixar padronizado isso. Mais 3, ó, 32. Agora sim eu tenho a minha medida exata. Beleza, e esse recorte ali ficou fora. Depois eu vou fazer ele de novo. Mas, deixa eu até fechar aqui novamente. Aí, o que eu vou precisar agora é a medida do recorte do forno. Muito bem, eu sei que está meio zoado agora, mas você precisa considerar tudo isso no projeto, porque senão ainda a gente projeta com uma medida não tão exata e falta medida na hora de encaixar as coisas, tá? Agora vamos lá, vamos ver se vai dar certo tudo isso aqui que eu estou levando em consideração. Bom, essa grade de ventilação, caso ela não venha junto do seu forno, você precisa adquirir ela separadamente. Então você pode digitar ali, ó, fazer uma pesquisa e digitar aqui, ó, grade de ventilação para forno de embutir. Eu escolhi um modelinho aqui dentre vários que tem disponível, mas para a gente ter ao menos uma referência de medida. Suponhamos que você vai utilizar esse modelo de grade de ventilação. Ela tem 60 centímetros de largura e aqui nas características, na descrição, a altura dela é de 6 centímetros. Ó. Então vamos transferir essas medidas para lá. Agora, aqui no meu projeto, e ver se vai funcionar. Vou encontrar o centro. Eu vou ter aqui uma medida de... Lembra que a gente deixou lá para não bater no forno? Essa medidazinha? Então vamos deixar aqui, ó, 6 centímetros. E ele vai ter uma largura de 60. Então vai ser 30 para cada lado. 30 para um lado e 30 para o outro. Exatamente aqui vai ser a minha grade, ó. Vou fazer o desenhozinho da grade, ó. Isso aqui seria a minha grade. Aqui, deixa eu pintar ele com outra cor. Essa é a grade. Mas para a gente fixar a grade, vamos olhar aqui de novo, ó. Essa grade precisa o recorte que você precisa fazer nessa área do tampo frontal da bancada precisa ser um pouquinho menor. Porque ele vai precisar de uma superfície para fixar pelo menos 2 parafusos. Então o recorte mesmo da área vai ser um pouquinho menor, tá? Vamos voltar lá para o forno. E eu vou deletar essa área. Vamos deixar aqui com uns 5 centímetros a menos, ó. Daqui até aqui. Eu estou transferindo todas as medidas para que você entenda por completo essas várias questões que precisa ser levado em consideração. Então eu vou recortar essa área exatamente aqui, ó. Recortei, onde vai ser a abertura para a grade de ventilação. Beleza? Vou transferir essa mesma medida aqui para baixo, ó. Eu tinha deixado antes com 5, mas ela vai ter, na verdade ela vai ter 6, né? Até aqui. E a gente faz o próximo recorte dessa gradezinha de ventilação. Aí está. Agora, vamos excluir um pouco dessas linhas aqui, para não ficar confundindo. Essa. Aí. Beleza. Essa é a minha área, conforme as linhas guia. Vamos ver se ela está batendo, ó. 593, conforme a medida recomendada lá no manual técnico. Essa medidazinha aqui de altura, tá? Bom, vamos fazer o recorte já do forno. Ela tem uma largura de 5,64. Vamos transferir aqui. Primeiro eu preciso encontrar o centro dela. Depois de deixar tudo no esquema, a gente ainda precisa confirmar, ver se vai dar certo. Vamos lá. 5,64 divide por 2, vai dar 282. 282 e 282. Essa vai ser a medida de centralização do meu forno aqui na parte do tampo.
e ainda eu tenho um espacinho para encaixar minha grade, e ainda tem aquele, quando a gente embutir o forno, que eu vou fazer agora, essa medida do forno, aqui vai ser o forno, quero ver a medida de profundidade dele, aqui, ele tem uma medida de profundidade com 500 milímetros, ou 50 centímetros, deixa eu puxar aqui esses 500, ó, ele ficaria exatamente aqui, vamos pintar de outra cor, para facilitar o nosso modo de visualização, vou excluir as guias, aí está. Beleza, então vejam, conforme o nosso projeto de bancada vai encaixar os dois equipamentos, eu vou ter esse espacinho aqui ainda para ventilação, conforme recomendações exatas lá do manual técnico, e eu tenho uma área também, ó, o meu forno não vem até o final, eu tenho uma área de circulação para esse aquecimento, e mais uma coisa que você precisa considerar, que seria a última, quando encaixar esse forno, ele não pode ficar voando, até porque nem tem como, né? Imagina, ele ia ficar meio capenga. Você precisa fazer como se fosse, ou pedir para alguém fazer, ainda uma base para esse forno, que vai ser, deixa eu mostrar aqui como se fosse representando peças com o próprio modelo de MDF, tá? Vou puxar aqui essa referência que eu tenho. Aí você precisa fazer assim, ó, poderia ser até com ripinhas, tá? Pegando aquela medida que ainda ficou do forno, ali embaixo, vamos construir uma peça aqui, rapidinho. Eu vou subir com essa altura, quanto que ele ficou a altura aqui? 112. 112, 11 centímetros, ponto 2. Pode pegar mais uma pecinha, encostar aqui. Pode fazer agora só com ripas. Aqui. Eu vou colocar mais uma ripinha lá na frente. A gente pode pegar mais uma e centralizar. É uma caixinha, tá? O tampo, deixa eu baixar um pouquinho agora aqui para fazer um tampo. E ainda ficar com a medida de 11 centímetros. Ó, e eu vou ter mais um tampo em cima dessas ripinhas. Opa, falta baixar essa daqui ainda, a espessura. Muito bem, tudo isso precisa ser pensado, porque senão não vai funcionar lá o seu projeto da bancada, tá? Puxar a espessura, e eu já estou quase concluindo. Bom, preciso ter, então, uma medida lá de 11.2, que está aqui, 112 milímetros. Eu vou diminuir um pouquinho ainda, porque eu tinha considerado a medida lá, essa medida até lá na frente, mas eu não posso deixar até lá na frente, eu tenho que deixar uma área de circulação. Vamos diminuir aqui uns 7 centímetros, daqui até aqui. Aí, aquela lá também a gente diminui um pouquinho. E essa outra pecinha, a gente vai encaixá-la aqui. Agora sim. Deixa eu criar um grupo. Ela ficou uma caixinha, né? Com ripas e um tampo. Vai servir de apoio ali para o nosso forno. Ó, vou encostar ele aqui certinho, ó, bem aqui no forno. Então basicamente ele ficaria assim, ó. Deixa eu só ocultar essa tampa de baixo. Veja, o meu forno tem um apoio de uma base, aqui na frente a gente tem essa área de circulação para sair a ventilação, nas laterais a gente também tem, e na parte frontal, na parte de trás, a gente também tem essa área de circulação. Bom, agora sim eu terminei. Então, veja, conforme as medidas do manual, a gente ficou com uma bancada de largura 62 centímetros, altura a gente ficou com 85 centímetros e a largura dela ficou com 84 centímetros. Aí, no momento em que você for
fazer, deixa eu só considerar mais uma coisa, aí eu concluo esse vídeo. Você tem que considerar ainda no seu projeto uma medidazinha para deixar uns pezinhos, para essa bancada não ficar... Como é uma área considerada uma área molhada na cozinha, a gente precisa ter uns pezinhos. Isso você vai ter que buscar agora um tamanho de pezinho que fique adequado para a altura final da sua bancada, ou pedir para alguém criar uma base que não seja de MDF, né? Por ser uma área molhada, né? Que a gente pode molhar ali na cozinha. Então vamos lá, medida final. Suponhamos que eu queira deixar essa medida com, vamos considerar 3 medidas aqui, ó. 90 centímetros, 95 centímetros e 1 metro, tá? Vamos ver como que ela vai se comportar aqui. Deixa eu só criar um grupo agora. Primeira medida, 90 centímetros ali do chão, que é a primeira linha. Veja, ele ficou com um espacinho aqui embaixo de 47 ou 4 centímetros, mais ou menos isso. Não sei se você vai encontrar um pezinho desse tamanho, talvez o mais comum, pelo menos nas lojas aí que vende acessórios, são pezinhos de cozinha um pouco maior. Então se a gente considerar uma medida de altura do chão, altura final da sua bancada com 95, ó, que seria nessa linha, vamos ver. Ele já ficou com um espacinho aqui embaixo de 9 centímetros. Acho que você já vai encontrar, tá? Então eu vou considerar essa medida final, deixando um espacinho ali de 9 centímetros para você encontrar uns pezinhos, 95 centímetros de altura do piso até a altura ali de manipulação das coisas, né? E a sua medida final ficou com aquelas medidas que eu já tinha cotado aqui antes. Ó, 62 de profundidade, 87 de altura. Essa daqui eu fiz um pouquinho diferente, mas depois ali no e-mail eu vou enviar as medidas daquela outra bancada que eu criei nesse vídeo, tá? E mais ou menos aí 1 metro de largura. 1 metro de largura não, eu fiz um pouquinho menor, né? Mas seria isso que você precisa considerar, tá, Priscila? Sempre leve em consideração essas medidas do manual técnico e a partir disso você vai moldando e editando até chegar nesse resultado final para que você não tenha problemas no momento da execução em embutir os seus acessórios de cozinha. Certo? Bom, se ficou qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem que a gente vai se falando por lá.